Casamento. Mateus capítulo 19 e versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ou o que Deus ajuntou, não separe o homem. Preciosos, vejam bem, casamento. Certo dia, o mecânico do meu Opala disse: irmão Elias, esse teu carro não entra as marchas com facilidade porque ele tem uma peça que não é do ano dele, não casa, mas dá para ir levando. Tudo bem, tudo bem. Aí mais tarde eu, para não estourar a caixa do carro, eu tirei a caixa e levei em uma especializada onde eles trocaram a peça, colocaram a original. Quer dizer que a peça, se não for original, não casa. Se não for compatível, não casa. Há tempos atrás, precisei de um cabo P9, ou melhor, P10 e P2. Mas, ao montar o cabo, o eletricista errou, me deu um P9. Eu levei para a rádio. Cheguei na rádio quando eu acoplei. Então, aquele cabo não funcionou direito. Aí eu fui conferir, comparar com outro cabo. Aí eu percebi que era o P9. Usei, mas não ficou bom. Não correspondeu, não respondeu à necessidade. Casamento. Só existe casamento quando é unido por Deus. Só é casamento quando é ajuntado por Deus. Quando o casal é ajuntado por Deus. Não é pela palavra de um para o outro. Não, a palavra de um para o outro pode acontecer através de uma paixão, através de uma necessidade, ou por aparência, ou por... Olha, irmãos, não é a palavra. Eu escutei um pregador falando que é a palavra. Não é a palavra. O casamento é a reciprocidade. Os dois ajuntados por Deus. É profundo. Este assunto é profundo, é espiritual. Se eles não são ajuntados por Deus, eles poderão viver juntos por muitos anos. Mas é como a peça daquele Opala que poderia estragar a caixa toda. É como aquele cabo que eu levei para usar na mesa da rádio, que ele era P9, mas a mesa era P10. Então, quando um casal, quando dois jovens, ou um homem e uma mulher, eles se ajuntam e contraem matrimônio, contraem um casamento no papel, fazem cerimônia, fazem até uma festa, não quer dizer que aquele casal está casado por Deus. Não, não se engane. Existem pastores, a maior parte dos pastores que não tem esta revelação. Tem que buscar esta revelação para ajudar a igreja, ajudar os irmãos. Eu estou lutando com irmãos de todo o Brasil e por esta razão estou gravando estes áudios a respeito de casamento. Eu falei ontem de um irmão que ele teve 4 convivência, mas não casou. Não era casamento. Mais tarde ele encontrou alguém e se casou. Aí sim, aí concretizou o casamento por Deus, quando eles foram unidos por Deus.
Acontece que a maior parte dos líderes religiosos são legalistas. Legalistas. Eles nem sabem o que é casamento. Para eles, casou no papel, casou na igreja, está casado. Mas não é assim. Casamento é no dia a dia, os dois. Em casa, no dia a dia. A responsabilidade com suas obrigações de um para com o outro. O respeito, o carinho, de um para com o outro. Agora tem pessoas que maltrata o seu cônjuge, maltrata, não cumpre com suas responsabilidades, desdenha do seu cônjuge, trata com desdém, com críticas, com arrogância, com prepotência, faz do seu cônjuge um escravo ou uma escrava. Isto não foi unido por Deus. Este casal nunca foi unido por Deus. Nunca. Porque se fossem unidos por Deus, existiria cumplicidade, amor, afeto, responsabilidade e caráter. Aí quando esta irmã não consegue mais viver com este homem, não suporta mais esse homem arrogante, prepotente, ela não suporta mais este homem que lhe maltrata, aí ela sai do casamento. Ou aquele homem que é maltratado pela sua esposa, aquela esposa que não assume as suas responsabilidades, aquela esposa que não assume o caráter de esposa, que esnoba, que não procura agradar ao seu marido, aí ele não suporta mais, ele está doente. Como poderão andar dois juntos se não concordam? Se ambos não concordam, diz a Bíblia. Aí ele tem que sair daquele relacionamento, ele está morrendo. Aí dizem que ele não pode casar mais. Ou quando a irmã se sente ameaçada, maltratada, injuriada, usada como objeto, escravizada, ela sai do casamento, aí eles dizem que ela não pode casar mais. Aquilo ali não era um casamento. Aquilo nunca foi um casamento, aquilo foi um engodo. Por que ela não pode se casar? Se Deus unir, não tem pastor, não tem ancião, não tem presbítero, não tem igreja que possa impedir. Porque a obra de Deus ninguém pode impedir. Agora, quando os dois são casados por Deus, se ela cometer adultério, daí ele pode divorciar-se dela e casar outra vez. Aí sim, aí nesta qualificação, quando ela é unida por Deus, casada por Deus, ajuntada por Deus, Deus uniu ela a este homem, e ela deslizar, cair em adultério, é nesta condição que a Bíblia diz que ela não pode se casar. É nesta condição. Mas quando ela vive com um homem e não tem a correspondência, ela não é correspondida, aí ela está ali com aquele homem com o papel na mão, cerimônia e tudo mais, e filhos. Um dia ela vai sair desse casamento, ou ele vai sair desse relacionamento. Não é casamento, é relacionamento. É relacionamento. Eles vivem juntos em uma mesma casa, fazem sexo e geram filhos, mas não encontra-se cumplicidade, relatividade. Não é casamento. Esta mulher se torna parecendo uma mãe solteira, na mesma condição. Não é casamento. O que Deus uniu não vive nesta falta de respeito, nesse descapricho. Preciosos irmãos, percebam este negócio, observem isto. A Bíblia diz aqui o que Deus ajuntou. O que Deus
ajuntou. Não é ajuntado por um par de olhos, ou por uma igreja, para fazer o desejo dos pais. Não. É o que Deus ajuntou. E quando Deus ajunta, não há jugo desigual. Não há jugo desigual. Até a próxima edição.